Falando sobre beleza, cuidados e afins, queda de cabelo. Ai, é uma coisa que persegue tanto homem quanto mulheres E também. são todos os dias, Babi. Pois é uma coisa que realmente preocupa. E assim, ó, hoje, graças à tecnologia, graças, né, a toda essa questão de medicina, como evoluiu, a gente falou um pouquinho sobre a homeopatia, sobre Verdade, as que entrevista evoluções de maravilhosa. tratamento, falando sobre também essa questão da evolução capilar, do transplante capilar que tem crescido muito hoje. Eu conheço já, sei lá, acho que pelo menos uns 5 amigos meus que fizeram, Que legal. que deu super certo. E vamos falar sobre isso, né? Perguntar tudo, aproveitar que o doutor tá aqui, né? Vamos perguntar tudo pra ele. Exatamente. Hoje recebendo aqui o Dr. Joel Lacerda, que é especialista em transplante capilar. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, agradeço muito, agradeço o convite, o carinho sempre da Bárbara e do Renato aqui, o programa Sempre Melhor. Fico muito feliz em poder divulgar o nosso trabalho, porque, graças a Deus, no Brasil está sendo popularizado, porque até então era muito elitizado o transplante, então não só pelo preço, né, mas também porque as pessoas, o brasileiro, o médico, está se especializando mesmo no transplante de alta qualidade, né, no Brasil todo, inclusive. Essa técnica que veio, inclusive, deixou o cabelo muito natural. Então, as pessoas hoje, acabou aquele estigma de você evitar dizer que fez transplante capilar. Parece que hoje é charmoso, entendeu? Você faz questão de mostrar. Os artistas têm feito por aí e estão publicando nas redes sociais, né? É muito legal. Muito legal. Obrigado. E tem uma técnica, né? Que é a técnica FUE. É isso o nome? Ou FUE? É FUE. FUE. É F-U-E. FUE, É um né? termo em inglês, né? De extração folicular unitária. Criou esse nome por isso. A gente hoje consegue extrair apenas um folículo. É 1 a 1 que a gente extrai. Tem uma máquina, a gente chama de punch, né? E ele tem, como se fosse didaticamente falando, popularmente falando, sabe aquela serra-copo? Uma serrinha que você faz um buraquinho, como se fosse uma serra-copo de menos de 1 milímetro. Uau. A casa a gente operar com 0,8 milímetros. Então a gente consegue extrair apenas o folículo. Então a gente faz a perfuração, corta o folículo, depois puxa com uma pinça e tira só ele. Tá. Cada folículo pode conter mais de um fio, mas a gente extrai o folículo unitariamente. Por isso que desse o nome, esse termo, FUE. Tá. E aí, depois que você retira, aí vocês colocam. Como é que faz? Vai Sim, colocando 1 a 1 também? É um trabalho muito manual, assim, quase que artesanal, artístico, vamos chamar assim. Porque a gente tem que dar o sentido do fio, a gente tem que dar o ângulo do fio, para que ele fique o mais natural possível, né? A gente conversa muito com o paciente, eles preocupam muito com desenho, né? A gente chama de hairline, com o design da linha frontal. Só que eu acho que isso é secundário, porque não adianta você ter um bom desenho com o cabelo artificial, a gente chama de cabelo de boneca, que é o cabelo antigo. Então você tem que se preocupar com o ângulo e com a direção do fio, seguindo o anterior, o cabelo que chama de cabelo nativo. Tá. Então a gente consegue perceber para onde vai o cabelo daquele paciente, cada um vai para um lado, né? Porque o paciente tem aquele direção, você segue a direção e o ângulo, quando cresce fica muito natural, entendeu? E é isso que o pessoal tem procurado muito. Entendi. E esse cabelo que é implantado, é um cabelo artificial Não, ou é esse a que gente você escolhe, tira da pessoa e põe de novo? Então, o cabelo, se for de outra pessoa, a gente não pode nem fazer, é proibido. Não pode? Não pode, porque como qualquer tipo de órgão, você consegue transplantar, só que você tem que tomar muito imunossupressor, que a gente chama, para o organismo não atacar aquele folículo. Se você deixa de ser uma pessoa sadia, para se tornar uma pessoa vulnerável a qualquer tipo de doença, entendeu? Então é proibido fazer. Se você trocar a tua saúde por uma vaidade, não é legal. Então a gente faz o seguinte, a gente tira do próprio cabelo. Então não há rejeição, 0% de rejeição, porque é o próprio cabelo. A gente tira de uma região, chama de área doadora, e leva para a área calva. Aí se redistribui conforme a conveniência do paciente. Uau, super interessante. Que legal, né? Nossa, muito. Doutor Joel, há uma diferença no transplante, há uma diferença do transplante do cabelo negro para o cabelo branco? Então, diferença não há nenhuma, né? A questão é que o médico tem que ter mais expertise. Por quê? A raiz do afrodescendente, ela é em espiral, assim como a haste, né? O cabelo do branco não, a raiz ela é reta. Então você sabe o sentido do fio, você já dá aquele sentido, você já tira a raiz, porque fica abaixo da pele, então você não consegue ver. Então tem que ter uma experiência muito grande, usar um punch maior, inclusive, é bom que registre isso. Não fica cicatriz, não há muita diferença, porque a gente vai usar 1,2, 0,3 milímetros, não vai fazer tanta diferença na cicatriz. Mas tem que ser um punch mais largo, entendeu? E tem que ter expertise, e não é legal também tirar muito cabelo. Por que que não? Assim como o cabelo do afrodescendente é maravilhoso para o transplante,
sob o ponto de vista da espessura, que você leva um cabelo grosso para uma área calva, vai ficar lindo. Sim. Só que assim, quando você tira, você devasta a área, que também é um cabelo grosso que está naquela região. Então você tem que ter experiência por isso, para saber a quantidade, onde tirar e como tirar. Mas a diferença na técnica é a mesma. É mesmo. É a mesma. Demora quanto tempo pra crescer o cabelo Pra depois? crescer? Acho que é uma dúvida bem A gente, curiosa. quando leva o folículo, a gente leva a haste, um pouco da haste junto. E essa haste vai cair, para depois nascer o outro. Por quê? O cabelo tem um ciclo de vida, né? Pode ser de 2 a 8 anos. Então aquela tiazinha que tem um cabelinho no ombro, vou passar aqui uma babosa para ficar forte e crescer. Não vai crescer, porque o ciclo de vida do cabelo é de 2 anos. Então em 2 anos que ele cresceu, ele cai e nasce um novo. Então não dá tempo de crescer. E aquela pessoa que tem um cabelo grande, é porque tem um ciclo de 8 anos, que ele vai 8 anos crescendo, ele cresce 1 centímetro ao mês. Então dá 2 centímetros ao ano, entendeu? Aí quando esse cabelo cai, o outro ainda não cresceu ainda, porque o folículo se preocupa primeiro com a sobrevivência dele primeiro, entendeu? Porque a gente rompe vaso, rompe nervo, depois que ele pega aquela alteração no ciclo capilar da crescimento, aí que ele volta a crescer. Então geralmente entre mais seguro, a literatura fala em 3 meses, mas entre o 3º e o 4º mês, na nossa prática, que a gente percebe que começa a crescer o fio. Esse começar a crescer, não é crescer até 1 ano, que a gente fala que cresce até 1 ano. E 1 ano para não, ele vai crescer para a vida inteira. Crescerão novos fios entre 3 meses e 1 ano. Então vai aumentando a densidade conforme vai passando os meses, entendeu? Cerca de 10% ao mês. Então você corta normal, Normal. o cabelo? O meu cabelo é você- transplante. Ah, o seu? Eu sou propaganda da minha clínica. Olha! Aliás, não, eu falei o nome da e clínica, é super Istambul natural. Brasil, minha clínica. Gente, olha que Clínica Muito Istambul Brasil, no Rio de natural. Janeiro, Meu cabelo é transplante, a área doadora minha tá perfeita. Entendeu? Eu vi, Uau. tá bem cortadinho. Mas começa, você passa um ótimo. perrengue, quem é público, por exemplo, eu Tem que operei... raspar todo o É. cabelo? Por quê, Tem, doutor? porque você tem que visualizar o sentido do fio e você também evita contaminação. Você vai furar e entra um pedacinho, um fragmento dentro da pele. A técnica hoje a gente chama de long hair, que você opera com cabelo grande, mas é calvície muito pequenininha. Aquela pessoa que quer mexer um pouquinho na densidade, coisa pouca. Coisa grande eu não oriento. Tá. Eu operei, por exemplo, agora o Nelson Freitas, o ator, né? Nelson Freitas. E ele, como tem a imagem dele, ele não podia cortar o cabelo, só que Deus foi generoso comigo, que eu tenho o privilégio de ter operado, e com ele. Porque ele fez o filme do Eike Batista. E no final ele fica careca, que ele vai preso. Aí ele falou, Noel, vamos verdade. aproveitar. É o momento certo. Vamos aproveitar. Aí raspou a cabeça, ele correu na clínica e fez o transplante dele. Porque tem que raspar. O bacana, legal é raspar o que cabelo. Bacana. E É ainda legal. tem essa questão dos preços, né, doutor? Que ainda realmente... Não é. Ainda tem um custo alto, mas Tem, hoje já tá um pouco melhor. Tá mais Mas acessível, vai mas saber não, que é pro resto da vida. Tem isso não, tá, também. mas eu Mas o posso até investimento- falar, não tem constrangimento nenhum. O transplante no Brasil, um pouco, assim, alguns, 3, 4 anos atrás, era cerca de 40 mil reais. Então era muito inacessível mesmo, Sim, é. né? Agora você consegue fazer um transplante, eu acho, no Brasil, com qualidade, uns 15 mil reais em 18, 36 vezes. Então deu um pouco mais de acesso. Hoje em dia é mais ou menos o preço de um silicone, mais ou menos assim, né? Que hoje já está até um pouquinho mais que Aham, isso, mas isso. é mais ou menos essa média aí, né? E mulheres também fazem transplante de Muito, cabelo? E muito. raspa tudo também, a Não, mulherada? então, Como é que é então, da mulher? A mulher, na verdade é assim, não é necessidade, mas você aumenta a eficiência, a qualidade, raspando a área doadora, né? Então o que a gente faz? Na mulher a gente rebate o cabelo para cima, como se fosse um rabo de cavalo, Tá. raspa aquela parte de baixo. Quando você solta, você camufla. E a mulher não percebe. As mulheres não autorizam, na minha rede social tem bastante mulheres, né? Mas elas não autorizam muito a imagem, ficam com vergonha. Imagina. Então a gente não publica tanto, mas opera com muita frequência. Geralmente, a maioria dos casos é para rebaixamento de testa. Ela quer Mais reduzir na a parte testa da e melhorar frente. a linha frontal. Uhum. Entendeu? Mas às vezes também a Mas alopécia. tem, a alopécia. que tem A alopécia calvície mais androgenética também. que dá no Uhum. homem também dá na mulher. Só que o padrão de evolução dela é diferente. Tá. Do homem geralmente dá entradas, né? E fica calvo aqui. Ela fica rala aqui em cima. Isso, Fica exato. um pouquinho ralo aqui, ó. Aí você tira da doadora, coloca, aumenta a densidade, fica maravilhoso. Fica lindo. Olha, que bacana, né? Porque Eita. geralmente aqui embaixo a pessoa tem bastante cabelo. Sim. Não, não é Nossa, só que bacana. bastante. A questão da área doadores, a eleição da área doadora não é só pelo bastante, é uma Tá. área segura. É uma área que não vai voltar a cair. Porque vai se você voltar. transplantar e cair, não adiantou. É, isso é verdade. Porque é bom entrar nesse assunto. Existem vários tipos de alopécia, né? Calvície Tá. é o termo popular, alopécia. A única alopécia que a gente indica o transplante é a androgenética, ela é hereditária. E esse é o tipo de alopécia que você não vê o cabelo, como das mulheres, no box, no closet, né? Na Verdade. fronha. O cabelo do homem, quando ele não cai, ele definha.
O termo técnico é miniaturiza, Tá. entendeu? Olha. E some. Então você não vê o cabelo do homem caído. Então esse cabelo aqui não vai cair, não vai definhar, porque ele não tem o receptor da genética para poder dar queda, entendeu? Então você tira de uma área segura, um cabelo muito saudável, leva para uma área calva, resolveu o problema. É interessante mesmo o que o doutor está falando, porque o cabelo da mulher a gente encontra no chão, no ralo do banheiro. Ixi, lá em Agora do casa. homem some assim, já fica carequinho que a gente nem sabe como que ficou, né? É verdade. E só mais uma curiosidade, Sim. pra eu só desse Sim, assunto sim, de fica mulher. Quando a gente retira essa parte do cabelo, essa parte aqui não cresce mais? Então, a parte retirada não cresce. A gente tira o folículo, leva para a área coisa, doadora, hein? para a calva. Coisa. Só que a gente tem uma técnica que a gente tira um folículo e deixa todo ao redor com o cabelo. Então camufla. O meu cabelo, ninguém diz que eu fiz transplante. Porque a minha Não doadora é mesmo. perfeita, não Sim. fica rabo de... a gente chama de, como é que é? Caminho de rato, É. não fica degradado, Toda não fica moinha, nada. aquela coisa Porque você que dá tira pra um ver. e deixa ao redor. Quando cresce, você não percebe que tirou. Uau, É isso. fantástico. E como que é? Um exemplo, a pessoa foi lá, fez toda a consultoria com o senhor lá na clínica e chegou o dia de fazer o transplante. Um exemplo, o transplante está marcado para amanhã, terça-feira. O que essa pessoa não pode fazer antes e depois de ter feito o transplante, o que não pode fazer? Sim, é interessante. Então, eu aproveito para dizer o seguinte, o transplante capilar, ele é muito tranquilo sob o ponto de vista da cirurgia. O ato cirúrgico é muito tranquilo, entendeu? Claro, você tem que ter um médico especialista e um médico que saiba manobrar um paciente de forma clínica, um paciente grave. Porque não é porque é simples, a gente é um ser humano, a gente está vivo, que não pode acontecer uma intercorrência. Exato. Eu sempre falo assim, tem paciente que eu já cansei de atender paciente quando eu trabalhava no hospital, né? Fui diretor de hospital, chefe de equipe, e o cara está infartando jogando bola, jovem. Uau. Então não é porque o transplante é simples que você não pode ter, né? Uma Saber manobrar. Mas o que acontece? No dia anterior, a gente pede para não fumar uma semana antes, para não consumir álcool em excesso, entendeu? Mas quanto à dieta, essas coisas tudo resolvido. Claro, se for diabético tem que estar controlado, se for hipertenso tem que estar controlado, coisinha simples e vai para lá. No ato cirúrgico, a gente, né, o paciente tem a escolha, na minha clínica, ele tem a escolha de operar sedado ou acordado, entendeu? A gente, se for acordado, que é a grande maioria dos casos, a gente faz uma anestesia local e fica batendo papo com ele Eita. e fazendo a cirurgia. Mas não dói? Não, porque a gente é anestesia local, entendeu? Eita. Conversando, televisão maravilhosa na frente com o YouTube, com o jogo Globo Esporte, você imaginar, tem lá, entendeu? Tempero sempre melhor agora. Melhor lá, agora é melhor vai ficar rodando direto. Batata e batata de manhã, se for de manhã, cirurgia. Vai ficar rodando direto, E aí, quando ele vai embora, ele leva um kitzinho que a gente cede pro paciente com os remédios que são anti-inflamatórios e antibiótico, porque o antibiótico é para você prevenir uma infecção. É tudo bonitinho, tudo estéril, mas previne a infecção por 5 dias. Ele não vai beber por 5 dias, por quê? Porque ele está tomando antibiótico, né? Então não é indicado. Agora, dieta global liberada, com Mas 3 tem que ficar dias. de repouso? Não há necessidade. Eu falo assim, no transplante, tem 2 tipos de alta do paciente. A primeira alta é a laborativa. Ele sai de lá de alta. Não vai lutar jiu-jitsu, pegar onda, cabecear uma bola. Você trabalhar na frente do computador, Isso, por tranquilo. exemplo, Ele ok. vai embora dirigindo. Ah, Só que tem alta Olha. social. Tá. O que é isso? Rosto inchado por 5 dias. Eita. Por quê? Então não pode trabalhar. Não, pode. Depende do Pode, seu trabalho. mas Se fosse você, por exemplo, não que poderia. tem Imagem, problema ou que a eu, imagem- Não poderia. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente coloca esse inchaço, não é infecção, nem inflamação, nem nada. A gente coloca um líquido na cabeça, onde a gente vai trabalhar, para expandir o tecido, para ter conforto e segurança. Porque você que a sua pelezinha aqui quase não consegue trabalhar. E você, depois que você trabalha, o líquido é reabsorvido. É como quando Só faz que- a vídeo, né? Que eles inflam Isso, de ar exatamente. para poder ter espaço pra Exatamente. trabalhar. Ah, entendi. E aí, esse líquido é reabsorvido, só que ele é lento. Então a gravidade atua e ele desce. Só que se ele descesse de forma devagarinho, você não percebe, mas ele desce em bloco, cara. É uma coisa interessante. Ele tá aqui na cabeça, vem pra testa, vem pro olho Que engraçado. e fica 5 dias com o rosto inchado. Então você fica em casa, tranquilinho. Dá uma descansadinha, vai de- aproveita. Sabe uma curiosidade que me veio em mente agora? Ah. No caso do transplante, tá? Fez o transplante, tanto o homem quanto a mulher. Vocês estão falando, a gente está conversando, me vem na mente aqui. Em caso de brigas, principalmente mulher que vai lá e puxar o cabelo. E aí? Não, olha só. Fiquei curioso agora, nesses casos, porque muitas mulheres, quando vão brigar, a primeira coisa que a mulher faz é puxar o cabelo. Então, E aí? Olha só. O folículo, assim que ele é implantado. Explica pra gente aí, doutor. Assim que ele é implantado, ele tem que ter aquela adesão ali ao tecido, né? Lógico. Ah. Uma vez que aderiu, a casquinha começou a crescer, o cabelo como o outro qualquer. Ah, é? Legal.
Eu sou bem didático aqui, ó, cabelo. Ai, ó, que nervoso. Ai. Eu puxei meu cabelo. Ui, que nervoso. Aqui Pode você- fazer um penteado. Pode pintar, pode cortar, passar máquina, pode puxar na briga, não tem problema nenhum. É cabelo normal. Ai, que Olha, nervoso que me deu. oh. Não faz de novo, não, doutor. Não faz de novo, não. Ai, que nervoso. Qualquer. Pois é. Tem um ator que tinha feito o transplante, acho que é o Paulinho Vilhena. Foi. Claro que não deu certo Aham. o transplante dele. Pode contar um pouquinho sobre Posso esse sim. caso? Então, o Paulinho, quando fez o primeiro transplante, ele fez naquela técnica FUT, que é uma técnica antiga. Entendeu? Que a gente cortava uma tira, que a gente chama, de tecido com o cabelo, coloca numa bancada e você vai tirando folículo por folículo. Entendeu? Então você fica muito limitado, é muito agressivo. Claro que ainda existe indicação para essa técnica, não estou falando mal da técnica. Sim. Né? Mas é mais agressiva a recuperação de 15 dias para poder tirar o ponto, sangra, uma série de coisas. Quando ele fez o segundo, ele já fez com a técnica mais moderna. Então, tipo assim, a gente não pode ser leviano com o médico anterior, com o que foi Claro. usado. Sim, sim, A claro. técnica não era moderna. Agora a técnica é mais moderna, então você consegue tirar a fio, tirar mais quantidade e, por como ele é unitário, você consegue dar o sentido do fio. Então fica mais natural. É isso, entendeu? Sim, sim. É bem interessante, porque às vezes a pessoa faz um investimento. Acho que até que na época que ele fez, acho que nem era ainda muito popularizado isso. Acho que Não, ele não foi um era, dos primeiros exatamente. artistas assim, que sim. apareceu falando sobre o assunto, né? Primeiro apareceu falando sobre o assunto, É. porque muita gente fazia assim. Mas até aquela técnica antiga era muito bom para dar volume. Você já tinha um cabelo ralinho, natural, você dava volume. Agora, para calvície que não tinha cabelo nenhum, aí você... Inclusive, tinha a técnica antiga botava muito tufo, ou seja, botava mais de um folículo junto com o outro. E a naturalidade não é isso, é folículo por folículo. Tá. Por isso que a gente não digo que chegou à perfeição, mas chegou da forma mais natural, bem natural, por conta de você conseguir implantar fio a fio, dando o sentido do próprio fio, que a natureza é assim. Entendi. E, doutor, tem algum caso que o transplante não é indicado? Tem sim, claro. Então, como eu falei anteriormente, tem vários tipos de alopécia, né? Tem a androgenética, que é indicada, tem a alopécia areata universal, por exemplo. O paciente não tem fio nenhum, ele não tem fio nem na sobrancelha. Verdade. É. E tem a areata normal, vamos chamar assim, que ela migra. Então ela faz uma lesão aqui, redonda, você faz o transplante, ela nasce em outra região. Você fica igual gato atrás de rato, você não consegue nunca poder cobrir a calvície. Também não é indicada. E tem uma calvície também, que é muito importante já falar sobre isso, que é a calvície fibrosante frontal. Geralmente dá em mulheres, você fica com aquela testa grande aqui, ó, entendeu? Ah, Então, sei. o que acontece? Esse tipo de calvície, o problema é do tecido. O problema é da pele, não é do folículo. Então, se você pega um folículo saudável e bota vamos supor, você pega uma planta e bota num solo que não é fértil, ela não vai vingar, né? Mesma coisa é isso. Só que é importante dizer, até para quem tem esse tipo de alopécia fibrosante frontal, que há uma esperança. Houve um estudo mais recente da evolução porque os fios nascem. Quando você implanta, eles nascem, só que eles voltam a cair. Em até 5, 6 anos, já chega a ser 70%, 80% dos fios que caem. Caramba. Só que houve um estudo há pouco tempo paralelo com o grau de satisfação das pacientes que se submeteram a esse tipo de transplante. Então, tipo assim, a evolução da calvície fibrosante frontal em relação à queda do transplante chega aí a 70%, 65%, 70%. Só que o grau de satisfação da paciente é de 85%, 87%. Porque ela não tinha nada. Sim. Ela consegue colocar amarrar sabe, Fazer outro... Como é que é? Rápido, tá falando? Não, aquele negócio que você amarra canecalon no seu nome. Não tem? Dread. Não, Ai, meu Deus. Tem um nomezinho de um fio que você coloca, então você dá volume ao fio. Ai, meu Deus. Aplique. Aplique, meu Aplique. Deus do céu. Ela consegue fugiu. colocar um aplique, bota lá. Então você redefine a testa. Então, ainda que o cabelo volte a cair, Pelo não menos tudo, ela consegue usar. ficar feliz. Então, é bom dar um pouco de esperança. Mas a indicação para o transplante é a calvície androgenética, que é uma calvície hereditária onde você tem o tecido saudável. O problema é do folículo. Aí você pega o folículo saudável, coloca no tecido saudável, fica lindo. Quanto tempo que demora quantas horas demora para fazer o transplante? O transplante a gente dá, em média, para o paciente 8 horas. Porque são 3 etapas. Horas. São 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de retirada. Tá. E quando, ao mesmo tempo que você retira, a equipe tem que ser grande. Ao mesmo tempo que você retira o folículo, já tem a equipe ali fazendo a separação de um fio só aqui, 2 fios, 3 fios, 4 fios, 5 fios. Por quê? Se não fizer essa separação e você implantar um com 6 fios aqui na frontal, na linha frontal, onde na natureza só tem de um, tipo um pé de alface assim, Sim. então não vai ficar natural. Então, como a gente Ah. busca naturalidade, você tem que fazer a separação. Depois tem que abrir os canais.
fazer as incisões, entendeu? Então, tipo assim, se eu coletei 4.000 folículos, a gente vai fazer 4.000 incisões, dando já o sentido do fio. Depois a gente pega com uma pinça e já coloca nas incisõezinhas. Então você coloca 8 horas por isso, é 2 horas em média cada etapa, 2 e pouquinho, só que entre as etapas o paciente que faz acordado vai no banheiro, pega o zapzinho, resolve o problema no telefone, no trabalho e se alimenta e aí volta para o centro cirúrgico. Se fosse eu É ia muito querer ficar tranquilo. dormindo Eu 8 falo horas. assim, ó, é um spa. Eu ia querer ficar dormindo, doutor. É um spa, vai passar o dia com a gente. Não. Passa o dia com a Nossa. gente. Você vai no banheiro, aí você fica olhando aquela Mas é cena. uma alimentação legal, você come o que você gosta, você escolhe, você faz uma Não, então ficha. também tem uma questão do custo também, porque, gente, são 8 horas, você precisa de pelo menos, Sim. é o que você falou, muita gente na Muita. equipe, No tem mínimo 6 para fazer um tem- transplante com... 6. Nossa, então A gente opera todos os dias. Se você botar uma equipe reduzida, você fica estafado, fica sem Nossa, sem não tem entusiasmo. condições. Então tem que ser bastante Você gente. acaba cansando, né? No mínimo Uau. seis. Bom, olha, eu quero te agradecer, Dr. Joel. Obrigada pelos esclarecimentos. Acho que tem muito mais perguntas ainda, Nossa, mas, a gente ia levar o programa inteiro aqui perguntando. mas aí já fica o convite para uma nova Legal, que agradeço. oportunidade. Eu quero que você deixe suas considerações finais e os seus contatos para quem estiver obrigado. pensando em fazer um implante de Obrigado. cabelo. Oportunidade única. Então, eu queria agradecer muito o convite, como eu falei, que é muito importante você levar, além de entretenimento, conhecimento para a população. Por isso que eu valorizo muito esse tipo de programa. Sempre que me convidam, eu compareço. A minha rede social é dr.joellacerda, meu Instagram. Tem todo o meu trabalho. Inclusive, a minha rede social é uma rede social um pouco diferente, porque a gente coloca o nosso dia a dia. O que acontece na clínica, vocês vão ver ali, entendeu? Não é rede social de drinkzinho, de paletó, nada disso. Lá é diferente. Então, vocês vão gostar muito de acompanhar, tá? E www.clinicaistanbulbrasil.com.br, que é a clínica que a gente fez. Deixa eu só finalizar aqui. Por que Istambul Brasil? Porque eu trouxe a técnica da Turquia, eu estudei na Turquia, eu operei na Turquia. Lá é Então, o mais top, que é a referência mundial do Diferente. transplante. Então, todo o meu equipamento, a minha técnica é empregada nessa clínica Istambul Brasil. Muito obrigado a todos. Perfeito, Dr. Joel. Maravilha. Obrigada. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Ó,